E eu venho aqui, como eu estava dizendo, né, como representante da implementação dessas normas, e vim explicar, né, eu vou estar no stand à disposição para dúvidas técnicas, esclarecimentos, né. Nesse momento dessa palestra eu quero trazer para vocês os motivos, a base pela qual essas leis foram atualizadas, né, a necessidade, o porquê que isso está acontecendo nesse momento no nosso país. A atualização da NR1, ela já é notícia em todo o país. Empresas precisam se adaptar com agilidade e garantir a aplicação de programas de diagnóstico e prevenção de riscos psicossociais. Então, tem muita gente falando disso nesse momento. Nem todas as pessoas que estão falando sobre isso estão sabendo entender o que está acontecendo ou por quê. Por isso nós estamos aqui para ajudar na orientação de modo geral. Por que que teve a necessidade de mexer nessas leis? Resumidamente, existem as NRs, que são normas regulamentadoras de segurança do trabalho, para a segurança do trabalhador e para também um seguro ali por parte da empresa. Há 2 anos, houve uma atualização dessa lei, onde foram incluídos nos riscos de trabalho as questões psicossociais. Por quê? Porque os dados são mais que alarmantes. Há muito tempo já passou de ser assustador, né? Então, recorde de afastamento por transtornos mentais, impacto financeiro nas empresas, por quê? Porque as pessoas estão faltando muito, porque as pessoas não estão tendo foco, porque as pessoas levam muito atestado, por conta da rotatividade de funcionários, né? Então a gente vai falar sobre isso. E o governo já determinou, então, essas medidas mais rígidas. E a partir, né, do dia 26 desse mês se iniciou a fiscalização. Então a lei não é nova, mas não estava sendo fiscalizada e os números não mudaram, só aumentaram, então agora a fiscalização começou de forma mais rígida. Então, quais são as obrigações do empregador? Identificação e monitoramento contínuo dos riscos psicossociais, criação de programas preventivos para evitar também as doenças ocupacionais, implementação de ações para reduzir o impacto da saúde mental, né, e medidas eficazes contra assédio moral, psicológico no ambiente de trabalho. Então, tudo que envolva algo que deixa a pessoa se sentindo mal naquele ambiente, nós não estamos falando de uma situaçãozinha isolada ou coisas corriqueiras, né? Infelizmente, nós estamos falando de uma cultura social que vai começar a mudar. Riscos para quem não se adequar. As multas vão, né, de 1.700 até 180 mil reais, porque é por fator descumprido também, né? Depende, claro, do tipo de empresa, né, da quantidade de pessoas, mas é um risco. Plano de ação que a gente oferece, né, que eu ofereço como implementadora. Um diagnóstico de risco, um relatório, que é um documento que é acrescentado ao PGR da empresa, com um gráfico apontando, os riscos do seu ambiente são estes, estes e estes. De médio a risco, de médio a alto risco, ou crítico, nós implementamos um programa aí de tratar esse ambiente de forma sigilosa, né? Não é uma terapia individual, não é uma terapia coletiva. São medidas para o ambiente ficar saudável. Plano de implementação e monitoramento e a entrega dos relatórios e evidências. E eu, como eu disse, vim falar para vocês de uma mudança de cultura social, que é o mais importante. E aí eu vou falar da resistência. Sempre que vem uma grande mudança social, vem também inúmera resistência. Então, das pessoas com quem eu tenho conversado sobre isso, então, mas para o empresário fica cada vez mais difícil, porque agora tem que investir nisso, porque tem um monte de lei mudando. Mas eu estou aqui para dizer que isso vai sim ser muito bom para o empresário e para a empresa, porque existem números que não estão sendo colocados nessa preocupação do empresário, que é o que ele já gasta com esses índices de afastamento, de processo trabalhista e afins. Então, as medidas a longo prazo vão diminuir muito essas questões que o empregador e a empresa já enfrentam, né? Então, o nosso cérebro, ele sempre prefere um inferno familiar do que uma paz desconhecida, né? Uma frase que vocês já devem ter ouvido por aí. Grandes mudanças geram normalmente inseguranças porque tiram nossa previsibilidade, e então nós nos deparamos apenas com um novo caminho que estamos seguindo em direção ao progresso, sem ainda ter noção ou mensurar resultados palpáveis. Mas quero trazer aqui um exemplo. Durante muitos anos, fumar em ambientes fechados era visto como algo normal. E restaurantes, aviões, escritórios e até hospitais tinham as famosas áreas de fumante. E quando surgiram as leis anti-fumo,
houve enorme resistência social, política e econômica. Um dos debates mais emblemáticos aconteceu no programa Roda Viva da TV Cultura, com o então antigo prefeito Paulo Maluf, discutindo a proibição do cigarro em ambientes fechados, e os próprios entrevistadores argumentavam com coisas do tipo: quem não gosta de fumaça é só não frequentar, isso é excesso de controle, cada um deve decidir por si. Eu trouxe um trechinho desse debate aqui para vocês poderem ver. Então, isso foi em 95, tá? Contraposições dos jornalistas. Essa lei não é radical demais? Será que se tivesse garçom que fumava, servindo quem fumava, não resolvia o problema? Hoje parece absurdo, né? A gente vê essas coisas. Tanto problema sério para discutir, qual que é a importância disso? E a melhor de todas, parece que o senhor tem prazer de proibir coisas. O cinto de segurança, por exemplo, por que eu tenho que andar amarrado naquilo? Foram duas mudanças. Algumas semanas, a respeito da corrente decreto da emissão de mais restaurantes. Eu acredito que mais pessoas exagerou um pouco agora nessa política radical, mas não acho que exagero. Em primeiro lugar, porque quando você vai na igreja, você não fuma. Quando você vai no culto evangélico, você não fuma. Quando você está no ônibus, você não fuma. Quando você vai para o cinema, você fica 2 horas sem fumar. Então, eu não estou proibindo ninguém. Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua. Quem quiser fumar no automóvel, pode fumar nas relações do jornal, pode fumar no seu escritório de trabalho. O que nós pedimos é baseado em 3 leis existentes e que nos restaurantes não se fuma. Ou seja, você vai para o almoço de 1 hora e meia, você não pode fumar. E vai primeiro fumar. O que nós estamos pedindo é que não se fume no restaurante. Mas você pode fumar. Você sabe que o cigarro é legal, então, quando você diz que o cinto de segurança, ninguém dizia que o cinto de segurança não salvava. Não é constitucional. Quando se discutiu o programa do básico, o plano de saúde, todo mundo diz, não é constitucional. Mas se salva a vida, existe na Constituição um preceito que é uma cláusula pétrea. Então, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre a implementação da NR1 e eu estou citando exemplos de resistência social e política sobre grandes mudanças, né? Então, nós vimos aí um trecho onde o ex-prefeito estava falando sobre a proibição do cigarro em locais públicos. E é até estranho a gente lembrar. Sim, acredito que sim, E aí hoje parece absurdo, e às vezes a gente lembra, né? Nossa, antigamente todo mundo fumava dentro de cigarro, dentro de restaurante, dentro de hospital, dentro de balada, que dirá, né? Era aquela nuvem de fumaça. Então, ele terminou esse trecho da entrevista dizendo que ele estava fazendo essa lei se cumprir com base numa questão de saúde, né? Então, o pessoal foi bastante contra, questionou bastante essa decisão, mas a ciência estava mostrando algo incontestável. A fumaça passiva adoecia e matava pessoas que sequer fumavam. Funcionários eram expostos diariamente a substâncias tóxicas sem proteção, e o que antes era tratado então como um costume, passou a ser entendido como um risco coletivo à saúde pública, que é o que está acontecendo agora com a questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Foi entendido como um risco de saúde pública. Precisamos passar muito do ponto para isso, né? Então, o mesmo aconteceu com o cinto de segurança, né? Quando a obrigatoriedade surgiu, houve intensa resistência e as pessoas argumentavam dizendo que era desconfortável, que tirava a liberdade, que dirigia bem e não precisava disso, que o governo queria controlar tudo e por aí vai, né? Hoje parece um absurdo imaginar alguém defendendo dirigir sem cinto de segurança. Por quê? Porque a sociedade compreendeu que liberdade não pode significar negligência com a vida humana, que é o que tem acontecido dentro das empresas. Então é exatamente esse movimento que nós estamos vivendo agora com as normas relacionadas à saúde mental e aos riscos psicossociais do trabalho. Durante décadas, ambientes tóxicos foram tolerados como normais. Ambientes com excesso de pressão, com humilhações, jornadas abusivas, uma sensação de medo constante, assédios, moral, sexual, enfim, burnout, adoecimento emocional de diversas ordens. Tudo isso foi tratado como parte do trabalho por muito tempo. Engolir sapo, tolerar humilhações, e por aí vai. Mas a mudança de consciência social acontece exatamente assim. Primeiro vem a resistência, e depois a adaptação, e por fim a compreensão coletiva de que proteger vidas nunca foi, nunca será um exagero.
A história mostra que muitas medidas que hoje nós consideramos óbvias, como essas que eu trouxe apresentando de exemplo para vocês, foram no início combatidas por pessoas que não conseguiam enxergar o dano invisível diretamente nos resultados da empresa mesmo, né? Como eu estava dizendo. Então, as empresas estão preocupadas com o investimento, não é opcional, mas a longo prazo, eu acredito que em questão de 1 ano e meio no máximo, elas já vão entender que isso vai, de fato, mexer positivamente na receita das empresas, né? O absenteísmo, por exemplo, o absenteísmo, o que ele é? É quando os colaboradores faltam constantemente, apresentam atestados frequentes ou se afastam, e isso raramente acontece do nada. Muitas vezes está ligado a estresse crônico, esgotamento emocional, ansiedade, desmotivação, sobrecarga, conflitos internos, sensação de insegurança psicológica. Então, as novas normas da NR1, elas não fazem uma lista de atitudes aprovadas ou desaprovadas, ela considera, sim, todos esses riscos silenciosos. Se está tendo um caso de assédio numa empresa, não adianta um profissional de fora ir lá perguntar. Muitas vezes a pessoa nem vai dizer por quê, porque já é um ambiente onde a pessoa não quer ser punida, não quer se sentir culpada, então já é um ambiente que está adoecido. Então, de forma sigilosa, a gente identifica o risco no ambiente, né? De forma sigilosa, a gente aponta essa necessidade para a diretoria e a gente pensa numa solução. Se for necessário encaminhar pessoas específicas para um tratamento emocional, para um tratamento terapêutico, nós encaminhamos. Isso daí já não é obrigação da empresa tratar da terapia da pessoa individualmente. A empresa pode fazer, se ela tiver essa consciência, essa disposição, com certeza. Tanto indivíduos como grupos de líderes ou grupos, né, das pessoas que regem ali, tá? Então aqui está falando que mudar é desafiador, mas é super necessário. Coisas que antes eram normalizadas, mudam, geram resistência, mas depois a gente entende que proteger vidas nunca foi e nunca será um exagero, né? E que o adoecimento emocional custa caro de ser ignorado. Desses riscos que nós vamos falar um pouquinho hoje: absenteísmo, turnover, faltas e afastamentos, pedidos de demissão e rotatividade, queda de produtividade, são mais custos e menos resultados. Parece ou era tratado como um problema operacional, mas é na verdade um sinal de alerta sobre o ambiente. Quando tudo isso é ignorado, o que acontece? Quando o ambiente está adoecendo pessoas, o que acontece? O corpo começa a querer afastar a pessoa daquele lugar, né? Estresse crônico, esgotamento emocional, ansiedade, desmotivação, conflitos internos e sensação de insegurança. Então, essa pessoa ela vai se afastando. E isso gera o absenteísmo, que são as faltas e os afastamentos por, né? E é por isso que a gente está falando de uma economia na empresa, uma economia grande de investir numa cultura de saúde mental. Porque todo mundo reclama, todo empregador que eu conheço reclama, porque o funcionário já custa tanto, a gente investe tanto em treinamento, a gente investe em conhecimento, até ele engajar com a equipe, e aí ele não consegue permanecer naquele ambiente e se afasta, tem que começar tudo de novo. Quanto tempo leva essa empresa para voltar a engajar? O interessante é perceber que, historicamente, muitos desses sinais foram normalizados. Assim como a fumaça era invisível, o sofrimento emocional também foi invisibilizado por décadas dentro das empresas. E a gente tem até um termo para isso, que é o ambiente corporativo. Quando a gente fala, são coisas do ambiente corporativo, como se a gente fosse normalizar chefes ignorantes, né, lideranças narcisistas, que muitas vezes a gente tinha que tolerar e que eram o maior fator de risco para o ambiente, muitas vezes. Mas a gente está falando então de uma mudança importante de consciência. Não é apenas uma questão humana, é também uma questão estratégica, operacional e econômica. Então, senhoras e senhores, né, se até aqui a gente estava acostumado a dizer que um lado sempre ganha, outro lado sempre perde, estou aqui para dizer, com essas mudanças todos vamos ganhar, como empresa, como sociedade, como seres humanos, como brasileiros, já que o Brasil está assim também, bem atrasado nesses pré-requisitos. E, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço daqui de maquinário, por exemplo, que é o caso de uma empresa que eu estou, né, em processo de contratação. Então, para eles continuarem sendo representantes de uma grande marca, essa grande marca exige todos esses documentos para saber se é uma empresa politicamente correta, para saber se ela tem um ambiente saudável, porque qualquer problema que essa empresa tiver vai remeter a esse nome, e aí vai ser um problema para todos.
Inclusive, fiquei sabendo hoje das mudanças tributárias, que também cada um vai ter que fiscalizar de onde está vindo. Então, quer dizer, espertinhos eles, né? Puseram um para fiscalizar o outro. Não sei se vai dar certo, mas acredito que sim, porque vai forçar todos a estar trabalhando corretamente. Muitas coisas estão mudando de fato. Então, antes, né, que os empresários se desesperem e se achem, né, injustiçados, vamos pensar num contexto social onde a longo prazo pode dar muito certo para todos nós, assim, da área da saúde mental. Então, assim, passou muito do ponto, né, como disse no início de hoje, e não está sendo bom para ninguém. Grandes empresas arcam com custo de INSS, de planos de saúde, porque estão, né, enfim, de muita forma devasado, poderia ser evitado num ambiente de trabalho seguro. Então, ambientes emocionalmente saudáveis reduzem afastamentos, diminuem o turnover, aumentam o engajamento de equipe, fortalecem a criatividade, melhoram a comunicação, elevam a produtividade e aumentam a retenção de talentos, né? Então, como eu estou dizendo, acredito que no máximo em 1 ano e meio as empresas já vão perceber que vão reduzir custos de questões de saúde do funcionário e processos trabalhistas e também vão perceber, olha só, quem diria, né? Pessoas felizes trabalham mais. Que loucura a gente acreditar nisso. Então, essas pessoas se sentindo num ambiente seguro, tendo as tarefas bem claras e distribuídas, elas podem se sentir motivadas a trabalhar mais, a produzir mais, a realmente ter a vontade de vestir a camisa da empresa, de permanecer nessa empresa. Existem alguns casos que eu acompanhei individualmente, onde a pessoa até recebe uma proposta de salário melhor e não suporta o ambiente novo e volta para o trabalho antigo por conta de, pelo menos ali, ter esse acolhimento, essa segurança, essa união, né, entre as pessoas com que trabalham, que realmente faz muita diferença. Ou seja, cuidar das pessoas deixou de ser apenas um diferencial ético de grandes empresas e tornou-se uma necessidade sustentável para qualquer organização que queira prosperar a longo prazo. E todos nós conhecemos bem as consequências de não implementar a NR1. O absenteísmo, o turnover, como eu mencionei para vocês, são 2 dos maiores exemplos de como o adoecimento emocional dentro das empresas geram resultados financeiros negativos. E o que dizer sobre assédios, abusos, comentários humilhantes, rigidez, intolerância na comunicação, muitas vezes uma comunicação violenta. Você pode abordar isso como uma evolução da consciência coletiva sobre aquilo que antes era considerado normal e aceitável, mas que, na verdade, sempre foi violência emocional disfarçada aí, né, de cultura corporativa, como nós estávamos dizendo. Durante muitos anos, os ambientes de trabalho toleravam comportamentos abusivos como se fossem um sinal de uma liderança forte. A gente vem dessa cultura, né? Mas, e aí frases como, aqui é pressão mesmo, né? Todo mundo louco, estressado, e é assim mesmo que é aqui, fica mais estressado ainda. Como se isso fosse um sinal de produtividade ou de inteligência. Sim, exatamente, né? Então era uma referência de liderança firme, de quem conseguia resultado, mas a que custo? Né? Então essas frases eram usadas para justificar práticas adoecedoras. Então esse assédio moral, as humilhações públicas, ameaças veladas, comunicação agressiva, foram confundidos com autoridade, disciplina ou cobrança por resultados. Mas existe uma diferença enorme, né, como você mencionou, entre ter resultados profissionais e aplicar violência psicológica nas pessoas, né? Parece que estamos falando de uma coisa muito básica, mas infelizmente a gente sabe bem como é esse mundo corporativo. Então, ambientes tóxicos geram um estado contínuo de alerta no cérebro humano. As pessoas começam a trabalhar numa pressão de medo, de tensão emocional. E quando o cérebro entra nesse estado prolongado por um tempo, é que nós temos os transtornos mentais. A criatividade cai, a produtividade diminui, o corpo adoece, o emocional entra em colapso. E surgem aí sim a ansiedade, burnout, afastamentos e processos, né? Então, isso afeta não apenas os indivíduos que, ao invés de colaborar com a melhora do ambiente, começam a esconder erros, porque não sente abertura para conversar sobre um problema, é sempre criticado ou culpado, então, obviamente, ele também não vai querer fazer parte da solução disso. Isso afeta toda a dinâmica organizacional, as equipes deixam de colaborar, né? E se sentem aí que, se apresentarem um problema, terão ainda mais punições. Então, se a liderança de uma empresa acredita que funciona por imposição, por frieza e por rigidez, sim, essa empresa está em risco.
Esses riscos não são já o adoecimento, não é o burnout, a ansiedade generalizada, o estresse. Esses não são riscos psicossociais, esses já são sintomas diagnosticados individuais. Mas o que a gente está falando é de ambientes que podem causar esses transtornos. Da mesma forma que a sociedade percebeu que a fumaça prejudicava quem estava ao redor, hoje nós começamos a compreender que ambientes emocionalmente tóxicos também contaminam coletivamente a saúde das pessoas. Possivelmente, quem vê problemas nessa implementação já está com algum tipo de problema de ordem mental e já percebeu que, de alguma forma, isso está se refletindo na sua equipe. Muitas empresas ainda enxergam a saúde mental apenas como o que a fiscalização está pedindo ou como obrigação legal, mas existe uma grande diferença entre cumprir uma norma e transformar a cultura de um ambiente, que é o que a gente espera que aconteça. Por isso, a norma exige 2 etapas. Primeira etapa, um diagnóstico do ambiente. Segunda etapa, uma implementação de programas contínuos para ajudar a corrigir esses problemas. Na prática, gente, é muito mais simples do que parece. Muito mais simples do que parece. Principalmente se a empresa já tem um RH ativo, né? Então, assim, a gente vai até o ambiente, informa os funcionários, porque a norma exige que o colaborador saiba quais são os riscos que ele está lidando no ambiente também. Por isso é preciso o diagnóstico de qualquer forma, tá? Porque eu começo a apresentar esse trabalho agora para algumas empresas como uma solução, e eles dizem assim, o pessoal do nosso RH já tá fazendo riscos. Tá certo? Tá certo. Que ferramentas eles estão usando? Não sei. Porque se a pessoa pega qualquer teste na internet ou uma coisa mais generalizada, não sabemos. Tá, ela vai ter um diagnóstico para fiscalização? Ela vai ter. Mas ela vai fazer o quê com essas informações? Porque é o que a norma vai fiscalizar também. Quais são os riscos que você tem no ambiente? Você informou isso para os colaboradores e de que forma você está tentando trabalhar em cima desse risco? Então, assim, o pessoal do RH consegue resolver todas as etapas? Não sei. Vai ser o suficiente? Não sei. Porque, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um teste psicológico admissional, o trabalhador vai lá, muitas vezes, principalmente a área de logística ou outras coisas assim, que ele tem setor que a pessoa não pode, que é a altura, o que é lidar com pressão, tem que lidar com decisões rápidas. E aí, esse colaborador vai lá fazer um teste, ele já fez esse teste várias vezes, ele já sabe o que ele precisa resolver. Ele precisa responder para passar no teste. Mas se a pessoa que está aplicando o teste é técnica na área de saúde mental, ela faz uma leitura da pessoa que muitas vezes não vai sair no papel. Então nós temos exemplo de pessoas que sabiam gabaritar o teste lá. Só que com 2 ou 3 perguntas do entrevistador, a pessoa fica nervosa e estoura. Quer dizer, ela não vai conseguir lidar com pressão, ela não vai conseguir, né, se tiver um problema numa altura, ter paciência para resolver aquilo. Então, isso faz parte da avaliação de quem tem caráter técnico para entender a gestão emocional da pessoa ou do ambiente. Aí o RH sabe identificar coisas que não estão visíveis ou plausíveis? Não sei. Qual que é o risco disso? Isso não passa, isso passa despercebido, aí tem um caso de suicídio ou de algum outro tipo de problema, a pessoa tem uma crise de ansiedade generalizada, e aí ela vai e processa a empresa. Aí eles vão querer saber, já tinha sido identificado que essa pessoa tinha um comportamento assim? Vocês já estavam fazendo algo para contribuir com essa pessoa? Já tinha encaminhado ela, no mínimo, a um profissional da saúde? Se não, entende? Então, assim, outras pessoas podem aplicar? Podem. Tem vários tipos de teste? Tem. Mas veja se a pessoa com quem você vai aplicar, ela está sabendo o que ela está fazendo e ela está visando não só te entregar, né, um documento, mas também ser responsável por ajudar nas soluções que possam surgir disso, tá? Bom, o profissional de saúde mental, ele não entra inicialmente na empresa para fazer terapia individual com os colaboradores, né, como comentei com vocês a princípio. O foco principal é cuidar e analisar a saúde emocional do ambiente e dos setores. Então, avaliar os padrões de comunicação, se é uma comunicação clara, assertiva, constante, excessos de pressão, conflito, clareza de funções, lideranças abusivas, desgaste emocional coletivo e vários diversos riscos psicossociais invisíveis que podem dar a entender, né? Então, às vezes, nem é um preconceito explícito ou algo verbalizado, mas vamos supor, por que a gente tem uma diretora mulher agora? A gente sempre eram os homens, os outros diretores. Esse tipo de comentário, ele já está incluído, por exemplo, numa análise do ambiente, tá? Para vocês terem, né, uma menção assim. Então, o teste vai diagnosticar? Sim, mas como nós vamos tratar isso? Né? De uma forma que seja
generalizada, né? Como disse, não vai fazer trabalho individual, não vai citar o nome de ninguém, mas precisa ser corrigido, tá? Porque muitas vezes o problema não está em uma pessoa já adoecida, mas em um sistema inteiro que está adoecendo as pessoas. O RH sozinho nem sempre consegue absorver essa demanda, porque saúde emocional exige olhar técnico, preventivo e contínuo, né? Como estava dizendo. Quando a empresa atua apenas na fiscalização, ela tenta controlar as consequências, mas quando trabalha uma consciência organizacional, começa a prevenir o adoecimento antes de evoluir ainda mais no ambiente coletivo. E nós reduzimos as resistências e questionamentos, por quê? Porque a gente começa, então, a ideia dessa palestra é começar a ajudar a gente a entender, né, conduzir essa mudança, evoluir ainda mais como coletivo, quando a gente entende o que a gente tem a ganhar com essas mudanças. Então, como eu disse, a gente tem a ganhar muito. Os empresários também, os funcionários também, e a gente como sociedade, como humanidade também. Então, quem não compreender esses riscos, pode se considerar já parte do risco. Quem acha, né, como nós vimos nos comentários do vídeo, aí não precisa mudar, tá bom assim, o governo quer controlar tudo, então possivelmente essa pessoa faz parte de um risco psicossocial para algum ambiente, né? Que nós possamos, então, entender e abraçar essa implementação como inteligência técnica e não apenas como cumprimento da fiscalização. Nós estamos no stand aqui na feira, em parceria com o Oficina 814, que é onde fica meu consultório, que é um hub de negócios, parcerias, né, que estamos lá à disposição, e também trazendo a questão da implementação da NR1 para você, para sua empresa. Me disponibilizo lá no stand a tirar dúvidas técnicas sobre as normas, né, e qualquer dúvida nós estaremos lá no stand para conversar mais. Então, uma pessoa de fora, a gente vai começar a investigar. Primeiro, a gente fortalece, né, a união, o engajamento, né, seja com campanha, seja com aplicação de técnica, seja com trabalhos de setores ou grupos específicos, para a gente poder aumentar o entrosamento, para que a pessoa se sinta pertencente, para que ela entenda a função dela ali. Então, um exemplo que nós tivemos, né, no workshop do SESI foi, por exemplo, assim, uma fábrica de carros. Aí até citou o trecho do filme Tempos Modernos do Chaplin, que ele só apertava o parafuso. Quer dizer, ele tem noção do quão importante é a função dele? E se ele vê o carro inteiro pronto, ele sente que ele participou daquele processo? Ou ele nem sabe o que a função dele representa para a empresa, a importância que isso tem? Então a gente, como profissional da saúde mental, a gente começa a introduzir essas informações. Então assim, o que eu disse, né? Nossa, que coisa curiosa, mas se todo mundo estiver feliz, a gente vai querer trabalhar mais e melhor, né? Parece uma loucura isso, mas é o que estamos descobrindo tecnicamente. Então, que nós possamos entender e abraçar essa implementação, como eu disse, entendendo que são uma estratégia inteligente para as empresas, né? Não é só uma questão de a empresa investir em algo mais, é uma questão de fato da empresa resolver um monte de custos de demanda de saúde que pode estar tendo. Todos serão obrigados, todos os tipos de empresa, todos os segmentos. Então, que a gente possa abraçar essa mudança, mais do que a reforma tributária, né? Temos motivos para ficar mais feliz com essa do que com a outra, talvez. Mas é uma mudança positiva para todos, certo? Quero agradecer a presença de todos. Para quem não pegou do início, amanhã às 13 estarei aqui novamente, tá? E estamos com o stand aqui no pátio do meio, né? Como eu disse, ali com a Oficina 814, abertos a negócios e reuniões aí. Obrigada, pessoal. Boa feira para vocês. Obrigada.